Olá, estamos juntos em mais um Região aqui pela TV União e hoje eu falo direto da Associação Planeta Plantar em São João da Boa Vista, no Jardim Santa Clara. Eu estou ao lado do idealizador, do fundador dessa associação, o advogado Marcos Parolin. É um grande prazer estar aqui hoje, Marcos. Obrigado por nos atender na sua associação. Obrigado, Magalhães. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho e a gratidão de poder contar com colegas, parceiros aí, fazendo a divulgação do trabalho que a gente tem feito já há 5 anos, né? Exato, eu me lembro que você esteve na TV União, no nosso programa, quando você estava começando esse trabalho, e eu te pergunto inicialmente quais os objetivos, né, que levaram você, um destacado profissional da área do direito, a criar uma associação que visa promover a educação ambiental. Então, na época aí, né, 2017, quando eu comecei a pensar em fazer isso, a gente não imaginava que ia ser uma associação. Eu pensei mais assim no meu filho, né, no João, que na época tinha 5 anos, e observando, né, como é a educação das crianças e como as coisas vão caminhando assim no Brasil, no mundo, no contexto global, achei que fosse relevante criar essas estruturas de ensino e agregar esse tipo de valor, né? Então eu comecei a fazer um viveiro nesse terreno aqui, que na época era vizinho da minha casa. Depois é que as pessoas foram chegando, e aí os amigos chegaram, a gente começou a fazer mudas, a coisa foi se ampliando, aí virou uma associação. No ano seguinte já era uma associação. E essa associação ela está situada aqui numa área de 750 metros, no Jardim Santa Clara, um espaço modesto, mas de grande importância pedagógica, né, Parolin? E de conscientização ambiental. É essa a missão, né? A partir daqui, você irradiar para toda a cidade uma ideia, um conceito de cuidado com o meio ambiente? Exatamente. A lógica é de usar esse espaço como uma sala de aula, né? Porque a estrutura é pequena, mas com o trabalho de educação ambiental, a gente usa o convencimento e conversando com pessoas de todos os níveis e de todas as faixas etárias, principalmente crianças e jovens, a gente vai fazendo esse trabalho de criar consciência, né? Eu sempre digo que a partir do momento em que você ensina o jovem a respeitar o meio ambiente, ele aprende a enxergar o ser humano com mais respeito também. Então é uma forma de educar a pessoa para o mundo, né? É uma forma de cidadania também. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando em hobby, né? Nós não estamos falando em um passatempo, é uma verdadeira estratégia de sobrevivência. A gente usa essa associação hoje como se fosse uma mensagem de esperança para as pessoas, né? Que a gente percebe, e aí existem estudos, né, demonstrando isso, que a temperatura no planeta aumenta, que os índices de pluviosidade diminuem, ou seja, os recursos hídricos vão diminuindo. Graças a Deus nós estamos tendo um verão bem chuvoso. Já fazia muito tempo que a gente não tinha uma estação de chuvas boa dessa, mas esse tipo de trabalho, de trazer aqui pessoas de todas as idades e talvez convencê-lo de que é fundamental preservar, é o grande mote da nossa associação, porque você vai criando elos de corrente. Você conversa com uma pessoa, convence, ela conversa com o outro, e aí a gente vai criando esse movimento. Por isso que hoje, a partir de uma decisão que foi tomada 5 anos atrás, nós já temos um grupo grande de pessoas trabalhando como voluntário aqui. Então, é isso que eu ia te perguntar. Como e por quem é feita a manutenção dessa área e também o voluntariado, né? Você qualifica esse voluntariado de que forma para atuar na associação? Muito interessante você perguntar isso, porque nós temos um grupo que tem vamos dizer, uma tendência de ser já um grupo de uma certa idade, né? Vamos dizer, se eu fazer uma média da faixa etária dos integrantes da nossa associação, são pessoas já de uma certa, vamos dizer, são mais maduros, né? E nós estamos procurando por jovens, porque na verdade o trabalho tem que ser feito de forma voluntária, porque você cria dentro da sociedade, da coletividade, um mecanismo de proatividade que a gente chama de cidadania também, né? Então, assim, para cuidar do viveiro aqui, nós cuidamos em algumas pessoas, mas na associação tem gente que contribui
prestando informações, alguns trazem, por exemplo, coletam sementes, a gente faz a produção de mudas a partir dessas sementes. Então tem cada um com um perfil diferente, desempenhando tarefas diferentes. Então alguns trabalhos mais pesados, outros nem tanto. Mas a força e a energia de trabalho voluntário que nós temos aqui, fundamentalmente, ela está carente de voluntários, né? Então, como eu sempre digo, né, precisamos convencer os jovens, mas assim, de todas as camadas da população, porque você não pode imaginar que uma associação ambientalista seja formada por pessoas que tenha já um conteúdo, vamos dizer, de educação, que tenha já alguma, vamos dizer, condição financeira que lhe permita ceder algumas horas de trabalho para fazer esse tipo de ação. Na verdade, não é assim que funciona. A gente tem que convencer as pessoas de todas as idades, de todas as faixas sociais, a contribuir para a nossa sobrevivência. Esse trabalho tem que ser feito em conjunto com as outras instituições da cidade, o poder público, e agregando cada vez mais. Então, em resumo, é importante a gente trazer novos voluntários, e quem faz o trabalho de manutenção que somos todos nós, sem a ajuda de ninguém. Não é só manutenção, não, hein? A gente tem que produzir as mudas, a gente tem que fazer o trabalho de descarregar as mudas aqui, porque o mais difícil é isso, que é você convencer as pessoas de que há necessidade de plantar árvore, né? Esse é um trabalho talvez o mais delicado que a gente enfrenta aqui. Esse viveiro de mudas, ele é composto por espécies aqui da região, né? Por que é importante incentivar o plantio das espécies da flora local e não de outras regiões, como muita gente prefere? Na verdade, quando a gente fala da nossa região, seria mais... Do nosso bioma. Exatamente, seria mais interessante falar sobre a questão do bioma. Nós temos aqui na nossa região, no mínimo 2 biomas diferentes. Nós temos o Cerrado, que é aqui na Baixada, no Planalto, e temos a Mata Atlântica na região serrana, né, na região da Serra. Então, por conta dessa riqueza florística, né, os ecossistemas da nossa região, São João, Águas da Prata e as cidades do entorno, possuem mais de 450 espécies de árvores nativas. É uma quantidade que supera, para você ter uma ideia, todos os países da Europa somados. Então, assim, quando a gente fala de espécies da nossa região, nós estamos nos referindo a uma quantidade gigantesca de espécies, né? E por que a gente tenta convencer as pessoas de não produzirem exóticas? Porque exóticos são árvores oriundas de outros países ou de outros biomas do Brasil. Então a gente não considera, por exemplo, uma árvore da Amazônia uma exótica. Mas para o propósito ao qual nós nos referimos, que é você fazer uma restauração com metodologia científica, não é recomendável você trazer a árvore da Amazônia, né? Nem da Caatinga, nem de outras áreas que são nativas, mas não são nativas daqui. Então esse trabalho de não só propagar, né, as mudas nativas da região, também é feito no âmbito educacional, porque você tem que convencer as pessoas de não produzirem espécies exóticas que tem potencialidade invasora, ou seja, elas têm a capacidade de criar desequilíbrios no ecossistema, e aí você coloca ali um agente que é externo, né? É um agente biológico que cria esse desequilíbrio e pode até afetar a existência de outras espécies, tá? E isso, apesar de parecer frescura, na verdade, não é, porque nós vemos aí problemas seríssimos criados a partir de espécies invasoras que foram implantadas em outras regiões, né? O caso da leucena, na região de Piracicaba, mesmo o caso da Tecomstan, que é o chamado IP de jardim, que na verdade não é IP, tem nome de IP, mas é uma exótica invasora, perigosíssima. Ela é produzida aqui em São João da Boa Vista, no viveiro da prefeitura, e é distribuída para a população. Quer dizer, esse tipo de trabalho feito sem metodologia científica também faz parte do nosso propósito, que é de educar as pessoas, né? Não adianta só sair plantando árvores, você tem que plantar as árvores corretas, porque senão você vai criar desequilíbrios, e o desequilíbrio, no fim das contas, gera diminuição das espécies, diminuição dos recursos hídricos e por aí vai.
Porque você tocou nesse assunto do plantio inadequado, né, de espécies inadequadas para a nossa realidade. Por que a implementação de projetos de arborização urbana é tão complicada, né, essa implementação? Que entraves acontecem quando esse assunto é colocado para autoridades municipais, concessionários públicos e parte da população? Pois bem, então vamos lá. Dividindo então o trabalho em área rural e área urbana, vamos agora nos concentrar na questão da arborização urbana. É um problema sério também. Aqui em São João da Boa Vista nós temos uma lei que disciplina a política de arborização urbana, a Lei Municipal 969/2002, e essa lei disciplina, agora vem aí as dificuldades que elas são criadas a partir de uma matriz normativa que está equivocada. A lei municipal que trata disso, ela estabelece como pauta técnica o Manual de Arborização Urbana da Electro, que é uma sociedade de economia mista que presta serviço público, mas não na área ambiental. Não tem nenhuma atividade da Electro que tenha alguma relação em preservar o meio ambiente. A função da Electro não é essa, não deveria ser essa, e de fato não é. Porém, esta empresa, que é uma empresa, uma pessoa jurídica de direito privado, que explora lucro e cobra tarifa para isso. Ou seja, ela não está fazendo caridade na cidade, ela está prestando um serviço público, mediante autorização do Estado, mas que visa lucro. Né? Essa empresa que visa lucro não pode pautar um serviço público. Ela não pode definir as políticas públicas do município em relação à arborização urbana. E aqui em São João da Boa Vista é assim que funciona, desde 2002, ou seja, são 20 anos já que nós seguimos uma pauta técnica baseada num manual de arborização urbana de uma empresa que nada tem a ver com o meio ambiente. Essa lei, obviamente, é uma lei inconstitucional, porque não atende os princípios norteadores de proteção ao meio ambiente na Constituição Federal. E, enquanto associação ambientalista, nós tentamos mudar essa lei, fizemos um projeto em associação com vereadores, e infelizmente isso na legislatura anterior. Infelizmente o projeto não andou, não foi aprovado, então a gente continua com o mesmo problema. A cidade produzindo espécies não apropriadas e ademais, o mais grave, sem o comprometimento de sequer plantar uma árvore por imóvel, conforme determina a lei, porque aí a fiscalização teria que ser feita pela prefeitura. A prefeitura não faz essa fiscalização. Até exige-se que haja o plantio de uma árvore por imóvel para poder obter o habite-se. Mas depois que se obtém o habite-se, ninguém mais fiscaliza. Existe aí a comissão de corte e reflorestamento, atualmente chamada de CETAR, né? Que tem essa atribuição, mas são vários problemas criados a partir da falta de fiscalização, de uma legislação ultrapassada, de uma pauta que não segue o interesse público. É isso que a gente tem tentado reverter e que infelizmente a gente não tem conseguido fazer. Você disse que esse trabalho da associação se deu na legislatura passada. Vocês pretendem levar para a nova Câmara, né, que já está entrando no seu segundo ano dessa legislatura, para que isso seja levado adiante? Bom, pelo nosso conhecimento, este projeto de lei que foi arquivado em 2019, e esse arquivamento é natural, porque quando muda a legislatura o projeto tem que ser reapresentado. Ele teria sido reapresentado pela nova composição da Câmara Municipal. Quer dizer que os novos vereadores, o novo Legislativo Municipal, teria encaminhado ou reencaminhado esse projeto ao Executivo para análise nas comissões do Poder Público no âmbito municipal, do Executivo Municipal, para que esse projeto pudesse caminhar. Mas não temos conhecimento nem notícia de que este projeto de lei tenha sido ou admitido em alguma pauta ou que vai entrar em pauta de votação, ou que haja interesse do Poder Executivo, da chefe do Poder Executivo em aprovar o projeto, ou seja, nada disso a gente sabe. A nossa conexão, a nossa ligação com o Poder Público no âmbito municipal tem sido muito restrita
porque os canais de comunicação não têm sido muito fáceis, porque a gente teve problema político em dezembro de 2021, quando a prefeitura encaminhou projetos para desmontar a legislação do meio ambiente, projeto que foi aprovado e que diminui as áreas verdes na nova legislação sobre parcelamento do solo urbano. Então, por conta dessa questão que foi criada no âmbito político, e nós resistimos, porque tínhamos que apresentar resistência a isso, porque foi nocivo e é nocivo ao meio ambiente, porque diminui as áreas verdes. Então a gente praticamente fechou nossas portas ou qualquer possibilidade de diálogo com o poder público municipal. Então a gente não está conseguindo caminhar nesse sentido. Nesse aspecto, tratamos de uma pequena associação ambientalista de mãos atadas. Muito bem, nós vamos agora para o intervalo. Voltamos em seguida com o professor Marcos Parolin, aqui da Associação Planeta Plantar. Até já! Já estamos de volta aqui no Região, hoje direto da Associação Planeta Plantar. Eu estou ao lado do fundador dessa associação, professor Marcos Parolin, falando aqui sobre os objetivos dessa entidade. Parolin, a associação ela esteve presente e atuante no combate a incêndios da Serra da Paulista e depois realizou lá o trabalho de recuperação de algumas áreas. Na visão da Planeta Plantar, o que é preciso fazer para preservar a Serra da Paulista da degradação ambiental, da especulação imobiliária e de outras atitudes, outras medidas que ameaçam o meio ambiente? Bom, pois bem, a Serra da Paulista, dentro deste contexto da Serra da Mantiqueira, a gente tem que levar em consideração que é vamos dizer, um nicho, é um trecho da Serra da Mantiqueira e que representa uma biodiversidade hoje mais pobre do que foi há 200 anos atrás. É natural, porque nós temos aí já 200 anos de ocupação com a exploração de atividades econômicas, né? Ali já teve batata, café, cana-de-açúcar, tem alguns lugares que já teve mineração, eucalipto, gado e por aí vai. Então veja, no contexto da Serra da Mantiqueira, este trecho que nos afeta mais particularmente, que é na nossa região, a Serra da Mantiqueira aqui, como ela é chamada de Serra da Paulista, ela talvez seja o mais pobre trecho da Serra da Mantiqueira no que se refere aos recursos hídricos. Eu digo isso porque nós temos feito trabalhos, levantamentos e pesquisas de comparação com outros trechos da Serra da Mantiqueira. Tá? Então a gente pode levar em consideração ali a região das Serras Altas, Itamonte, a região de Monte Verde, a região do Vale do Paraíba, a chamada Serra Fina, enfim, em todos os trechos, inclusive aqui mesmo, mais próximo de nós, na região do Circuito das Águas, né, Socorro, Serra Negra e arredores. Se fizer um trabalho comparativo de todos esses trechos da Serra da Mantiqueira, o trecho nosso aqui é o mais pobre, é o que tem menos recursos hídricos, é o que chove menos, e o reflexo disso foram os incêndios que aconteceram em 2020 e 2021. Quer dizer, não foi à toa que aqui queimou mais do que lá. A gente não tem notícia de que tenham ocorrido os incêndios naquelas regiões. Ocorreu também, mas em nível muito menor, e o prejuízo foi muito menor. Aqui nós tivemos mais de 2.500 hectares de mata queimada. Quando eu me refiro a São João da Boa Vista, Águas da Prata, Vargem Grande, Andradas, etc. Mas é uma quantidade muito grande. Então, quantas árvores foram perdidas nessa região? O número é inestimável, mas muito provavelmente mais de 1 milhão de árvores foram perdidas. Inclusive o nosso querido Bosque de Águas da Prata, que é o Parque Estadual de Águas da Prata, foi o que sofreu. É emblemático o caso do bosque, porque ali só os grandes jequitibás sobreviveram, né? Enfim, então a partir disso aí nasceu um passivo ambiental gigantesco, né? E isso criou um vetor dentro da nossa região que praticamente implodiu nessas propriedades rurais. Proprietários rurais que nunca tiveram problema de água começaram a ter. Nós ainda não temos um levantamento seguro, mas seguramente mais de 200 nascentes foram perdidas ou deterioradas. Agora, veja, vamos fazer um parênteses aqui. Nós temos uma situação de chuvas maravilhosa e que muito provavelmente tenha recuperado várias nascentes. Então, esse contexto vale até novembro de 2021. Talvez a partir dessa chuvarada que caiu
muita coisa tenha melhorado. Mas o fato é que tudo isso aconteceu porque nós temos uma cultura, e essa cultura já é secular, né? São 200 anos de má ocupação. Quer dizer, os antigos proprietários, eles não tinham conhecimento de que há necessidade de se preservar uma nascente, por exemplo. Então tudo isso começou a aparecer agora. Então, com um grupo de pessoas na cidade, que somos nós, né, uma associação ambientalista, que tem esse propósito de restaurar, de preservar e de reflorestar áreas degradadas, nascentes, então a gente está começando agora a mudar também o vetor da nossa instituição. Então agora a gente mudou o estatuto, não é mais uma associação de só produzir uma quantidade pequena de mudas, fazer doação, ou fazer o sistema de adoção de árvore, que a gente criou, o sistema Adote uma Árvore, né, que foi um sistema que fez, vamos dizer, teve uma visibilidade muito grande, porque muita mídia surgiu a partir daí, que a gente entrega a muda de graça. Esse daí é um dogma da nossa associação, vamos continuar fazendo isso, mas vamos tentar fazer isso agora em proporções maiores, né, em projetos de restauração ambiental nas propriedades rurais. E isso já começou a acontecer. Nós já temos aí pelo menos 2 dezenas de pequenos projetos de restauração que estão sendo feitos em plena execução nos arredores da nossa zona urbana, né? E em outros municípios também. Quer dizer, esse caminho novo, penso eu, é um caminho sem volta e que envolve necessariamente a conscientização dos proprietários rurais, sobretudo esses da nossa serra, que deverão, num momento ou em outro, perceber que eles vão ter que preservar. Eles vão ter que cumprir, por exemplo, as suas áreas de reserva legal, quer dizer, que são os 20% exigidos na legislação federal. E nesse episódio dos incêndios na Serra da Paulista e a atuação da associação junto aos produtores, você percebe hoje uma preocupação um pouco maior com a questão ambiental por parte desses donos de propriedades, donos de terras aqui na região da Paulista? Com certeza, ora pois, aconteceu e está acontecendo. Muita gente que nos procura ainda, alguns que tiveram nascentes perdidas, que tiveram aí uma defasagem grande nos seus recursos hídricos e que têm tido prejuízo efetivo. A partir deste momento, que na verdade é, vamos dizer, um turning point nessa nossa região em matéria de oferecimento de água, 2020, 2021 foi uma virada de página. Então, pessoas que nunca tiveram essa preocupação começaram a ter. Nós já começamos a atender proprietários rurais, fazendo preservação das nascentes. A gente tem todo o trabalho técnico, com a logística necessária, com o conhecimento, porque nós possuímos expertise na área, tem agrônomos, biólogos, arqueólogos, tem gente de todas as áreas trabalhando como voluntário, querendo ajudar. É uma associação que não tem nenhuma vontade de ter participação política, ideológica, nem nada. A gente só quer ajudar as futuras gerações, a gente pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, naqueles que ainda estão por vir. E é por isso, pensando e respeitando a natureza como parte de nós mesmos, é que a gente tem tentado convencer todas as pessoas de que é fundamental, não é hobby, né? Isso é a sobrevivência de todos nós e dos nossos filhos também. É por isso que é importante que a coletividade participe, que eu tenho falado muito. Precisamos de voluntários para trabalhar aqui e precisamos de voluntários para trabalhar do outro lado também, que são as pessoas que se conscientizam, que se oferecem a fazer parceria conosco. Seja produtor rural, seja empresário, seja as instituições do poder público, sejam as instituições de ensino. Nós temos planos de parceria para instituições de ensino, para fazer congressos, seminários, simpósios sobre o meio ambiente, que esse assunto tem que ser tratado hoje não mais como um bode na sala, né? Porque hoje, Magalhães, é uma tendência no mundo hoje que não se faz negócio mais com empresa que é poluidora, que empresa que não está com um projeto de sustentabilidade ambiental dentro dos seus processos produtivos. Qualquer empresário hoje que esteja entrando neste caminho, sobretudo no âmbito do comércio internacional, ele sabe disso. E até isso nós estamos nos propondo a fazer. Projetos de gestão e sustentabilidade ambiental dentro de empresas, para que você possa maximizar a produção delas dentro de um âmbito de limpeza ambiental. E a gente vai fornecer certificação de empresa amiga do meio ambiente, a gente vai fornecer
ou oferecer para instituições de ensino, vamos dar exemplo, uma instituição de ensino secundário, a gente vai poder fazer um trabalho junto com os alunos do ensino médio, trazê-los aqui, fazer visitas guiadas, e no âmbito do ensino superior também, as instituições de ensino superior são pretensas parceiras do nosso querido Planeta Plantar, né, que agora a gente vai mudar de nome, vai se denominar agora Instituto Planeta Plantar, porque agora a gente vai entrar na rota da educação ambiental de uma maneira mais efetiva, mais ostensiva, porque a necessidade de se conscientizar é fundamental. No período de 4 anos, a associação, por enquanto, ganhou voluntários e, o mais importante, ganhou representatividade nos assuntos ambientais do município. E então eu te pergunto, o que há de mais urgente a ser feito nessa área em São João da Boa Vista hoje? Bom, aquilo que eu falei, dividindo em 2 vertentes, né? A zona rural, zona urbana. A zona rural é você tentar convencer, agrupar, trazer para o debate os proprietários rurais. Esse é o grande destinatário do trabalho de uma associação ambientalista no âmbito da zona rural. Agora, no âmbito urbano, aí a gente precisa trazer todo mundo. A cidade, os moradores, o município, os políticos, né, a prefeitura, as instituições de ensino. Esse é um debate que tem que ser feito. Eu não posso aprovar uma lei na Câmara Municipal sem debater, na calada da noite, como foi feito aqui. Eu não posso reduzir as áreas verdes nos futuros loteamentos sem perguntar para a população se isso realmente é o que ela quer. Então tudo isso tem que ser debatido. O meio ambiente hoje, ele é uma área de sobrevivência estratégica, assim como é os 3 dogmas da política, né? Educação, saúde e segurança. Quando a gente fala em meio ambiente, já estamos falando em sobrevivência. Então esse assunto tem que entrar na pauta do brasileiro. Tá? Quando eu acordo de manhã, abro a torneira para me lavar, aquilo ali é meio ambiente. Aí eu vou fazer as necessidades, eu sento ali no meio ambiente. O ar que eu estou respirando, passa um carro na rua com um som estrondoso, é meio ambiente. Tudo na nossa vida tem que ser agregado a isso. E as pessoas precisam aprender isso. O que mais assusta é que esse assunto hoje ainda é tratado de uma maneira assim meio que tangenciada, né? Meio que, vamos dizer, de menos importância. Mas já está mudando, né? E quando a gente começou para cá, muita coisa mudou e continuará mudando. Eu acho que essa demanda vai aumentar de uma maneira exponencial no futuro. E a intenção de expandir o trabalho da associação, procurar uma área maior, ampliar também a capacidade de atender as demandas ambientais da cidade? Nós estamos aqui numa área privada, né? Uma área pequena, que já não atende mais a demanda, né? Nós já entregamos mais de 10 mil árvores nesses 4 anos de existência. Nós temos aqui um viveiro repleto de mudas que talvez tenha mais umas 10 mil, mas isso ainda é pouco, né? O importante, na verdade, nem é o número de árvores, né? Os números são relevantes, mas não são o fundamento da coisa. O fundamento é que a gente tem um espaço maior para poder atender a população. A gente tem aqui uma área que não é uma área assim, perfeita, porque a gente não tem certas estruturas mínimas, né, para atender a população. Então a gente procura, por conta disso, novos espaços, estamos procurando parcerias para que a gente possa ampliar as atividades, principalmente nessa área ambiental, educacional, e também na área de gestão de sustentabilidade empresarial, né? Então a gente está assim, muito preocupado com o próximo passo. O próximo passo para que a gente possa realmente atender aos anseios que o futuro nos traz, demanda a participação de outros setores. Então a gente vai precisar de parceiros para isso, né? É isso que eu estou aqui agora fazendo, agradecendo muito a oportunidade do Magalhães de poder falar da nossa associação, de dizer que a gente está oferecendo esses planos de parceria. Quem quiser ser parceiro, seja empresário, seja dirigente de alguma entidade de ensino, e você que é pessoa física, você que é um cidadão, principalmente você que é jovem, que é estudante, que pensa no futuro, que quer ter um futuro melhor, quer ter uma cidade com mais árvores, que quer ter uma serra com mais água, que você quer ter uma cidade mais bonita, que respeite a vida, que respeite as árvores, os bichos, as pessoas, que você saiba enxergar você mesmo no próximo, que você tenha uma relação de amor com tudo que é vivo neste planeta,
venha nos procurar. Você vai encontrar aqui o caminho que você vai poder fazer, que vai te trazer paz, alegria, mexer com terra. É uma coisa que tem uma simbologia muito forte, porque você se ajoelhar na terra é você se render àquilo que tem de mais supremo no nosso planeta, que é a vida. Né? Quando você celebra esse tipo de atividade, ainda mais gratuita, de forma voluntária, você está trazendo um caminho de saúde para você mesmo. Porque você está trocando energia com aquilo que há de mais puro, com o prana do universo. Né? Pense bem, se você está num lugar cheio de gente, discutindo, debatendo, cada um com seus problemas emocionais, aí você sai de lá e vem aqui conosco, ou então a gente vai fazer expedições de coleta de semente, a gente vai procurar espécies raras de árvores que a gente não encontra mais. Tem várias, viu, Magalhães? Tem uma lista gigantesca de espécies ameaçadas, a gente está tentando reimplantar essas espécies. Trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui com jovens, mas que por enquanto está carente de jovens. A gente tem bastante velhinho aqui, a gente quer jovens para a nossa associação. Bem, nós falamos da Serra da Paulista, também da legislação, mas não devemos nos esquecer do Rio Jaguari, esquecer dos rios aqui, né? Nós temos o Rio Jaguari, temos o Ribeirão da Prata, né? Como é que a associação vê hoje as condições, sobretudo do Jaguari, que é o nosso principal manancial? Olha que interessante, se você fizer colocar lá montar uma equipe de pesquisa e ficar lá em cima da ponte do Rio Jaguari, no bairro do Pratinho, em qualquer lugar, dentro da cidade, na zona urbana, e começar a entrevistar as pessoas, a maioria das pessoas nem vai perceber que o rio está passando ali. Isso é um sintoma de que o rio, ele é um elemento meio que, vamos dizer, marginal, né, na vida da sociedade, da coletividade. Isso aí é um sintoma de cidades que não têm esse contato direto, que o rio não participa da vida da cidade. Ele é um marginal que passa por ali meio escondido, as pessoas jogam lixo nele, né? Passam sobre a ponte do rio, nem percebe que ali tem um rio que lhe traz vida, né? Então esse tipo de relacionamento que as pessoas têm com esses atores da vida, que são os rios, a gente tem o Córrego São João, o Rio da Prata, o Jaguari, é uma coisa importantíssima, porque você vai em outra cidade, na Europa principalmente, você vê o papel que o rio desempenha dentro da cidade. Ele é referência, ele é um ponto turístico, aqui ele é depósito de lixo. Esse tipo de viés a gente tem que mudar. E como é que se muda isso? Com a educação ambiental. A pessoa vai começar a limpar o rio, né? A pessoa vai começar a urbanizar as margens do rio. Por que São João da Boa Vista não tem um parque linear nas margens do Rio Jaguari? O Rio Jaguari está aí há quantos anos? Desde quando existe cidade. Nós temos uma cidade com 200 anos, o rio está aí há 200 anos e ele continua fazendo a mesma coisa, trazendo vida. No entanto, as pessoas não respeitam o papel que eles desempenham. As pessoas não respeitam, não é porque elas querem desrespeitar, é porque elas não sabem da importância disso. E esse não saber é o elo da corrente que está faltando. A gente tem que dizer para as pessoas, olha, o rio tem que ser tratado como se fosse o nosso familiar. Vamos limpar, vamos respeitar, vamos fazer um parque neste rio maravilhoso que nos traz vida, e quem sabe num futuro não tão distante a gente possa ter um parque linear do Rio Jaguari, que é uma proposta nossa também, né? Mas por enquanto a gente está falando com as andorinhas, com o vento, porque ninguém nos ouve, mas um dia talvez a gente consiga chegar nas mentes e nos corações das pessoas. Professor Marcos Parolin, aqui da Associação Planeta Plantar, muito obrigado pela gentileza de nos receber hoje aqui para esse bate-papo esclarecedor, né? E se você quiser conhecer a Associação Planeta Plantar, fica no Jardim Santa Clara, Rua Luiz Previero, 150. Muito obrigado, até uma próxima. Magalhães, imagina, eu é que agradeço e agradeço a todos vocês que estão assistindo aí. Quem quiser fazer uma visita, venha. Quem quiser ser voluntário, pode vir. Nós estamos no Facebook, no Instagram e tem um site também, www.planetaplantar.org.br. É só você entrar em contato, agenda, vem aqui. A gente costuma se reunir nos sábados de manhã, estamos de portas abertas para quem quiser vir ajudar. Abraço, namastê. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Região.